9 de setembro a Igreja Católica celebra o dia do São Jorge Douglas. Bem-aventurado Jorge Douglas, sacerdote e mártir. Festa, 9 de setembro. Edimburgo, Escócia, data certa York. Inglaterra, 9 de setembro de 1587. Jorge Douglas, de origem escocês. Trabalhou como professor no condado de Ripton, em North Yorkshire. Mais tarde, partiu para Paris, França, onde foi ordenado sacerdote. Depois de 10 anos regressou à Inglaterra, para servir os católicos perseguidos pelas leis da Rainha Isabel I, condenado à morte precisamente por se ter recusado a reconhecer o soberano como chefe supremo da Igreja em Inglaterra. A 9 de setembro de 1587, em York, ele foi enforcado e esquartejado. Incluído no grupo dos 85 mártires da Inglaterra durante o século XVI, liderado por George Idoc, foi canonizado pelo Papa São João Paulo II em 22 de novembro de 1987. Martirológio Romano, em York, Inglaterra, no São Jorge Douglas, sacerdote e mártir, que, de origem escocês, passou de professor a sacerdote em Paris e sob a Rainha Elizabeth I passou vitorioso para o céu através da tortura da forca por ter persuadido outros a abraçar a fé católica. Os dados biográficos relativos a George Douglas são muito incertos. Sabe-se que ele nasceu em Edimburgo, na Escócia, e trabalhou como professor no condado de Ripton, em North Yorkshire, na Inglaterra. Mais tarde, partiu para Paris, França, onde foi ordenado sacerdote. Aconteceu muitas vezes, no século XVI, que padres católicos ingleses fossem ordenados no estrangeiro, devido a conflitos entre as igrejas católica e inglesa, originados do cisma de Henrique VII. A data precisa da ordenação do padre Douglas foi traçada e sequer é certo que ele fosse membro de alguma ordem religiosa, talvez a dos frades menores. Retornando à Inglaterra cerca de 10 anos depois, exerceu seu ministério apoiando os católicos perseguidos pelas leis da rainha, bem como a chefe da Igreja da Inglaterra, Elizabeth I. Um edito de 1581, por exemplo, obrigava os cidadãos do reino à obediência total ao seu soberano. Seguir a Igreja de Roma, portanto, envolveu um ato de traição. Outra disposição de 1585, porém, tinha por objetivo os jesuítas, os padres dos seminários e outras pessoas desobedientes desse tipo. Consequentemente, minava seriamente qualquer possibilidade de exercício aberto do ministério. O padre foi então considerado não culpado de incitação ao papado e à traição. Em 9 de setembro de 1587, em York, foi condenado à morte. A pena foi executada por enforcamento e depois o corpo foi esquartejado. A pedido do episcopado católico escocês, foi incluído no grupo dos 85 mártires da Inglaterra durante o século XVI, liderado por George Idoc. Junto com eles foi canonizado pelo Papa São João Paulo II em 22 de novembro de 1987. São Jorge Douglas, rogai por nós. Autora, Emília Flocini.